Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Produtor, o podcast do Sistema FAEPA Senar Paraíba, continuando essa série dentro da carreta agro pelo Brasil. E para a gente continuar essa série de episódios gravados dentro da exposição agropecuária Paraíba Agronegócios 2024, a gente vai tratar de um tema muito importante para Paraíba, a força do setor sucroenergético no nosso estado, não só na Paraíba como um todo, mas no Nordeste, no Brasil. É um setor que movimenta milhões de empregos no Brasil, aqui alguns milhares que a gente vai saber um pouco mais detalhado. Para isso nós temos dois convidados. O primeiro convidado, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Gilvan, seja muito bem-vindo. Dr. Gilvan é diretor-presidente da Miriri Alimentos e Bioenergia e também é diretor-presidente institucional do Sindalco, não é isso? Sim. Seja bem-vindo, Dr. Gilvan. Bom dia a todos e a todas e vamos a essa boa conversa sobre o agronegócio. Excelente. E para complementar a nossa conversa, sempre conosco, o presidente da FAEPA, Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Dr. Mário Borba. Seja bem-vindo mais uma vez, presidente. Mais uma vez eu quero cumprimentar todos os produtores rurais, aqueles que estão ouvindo, e em especial cumprimentar o nosso amigo aqui, Dr. Gilvan Moraes, que representa a Destilaria Miriri, que representa o Sindialco aqui na Paraíba, e mostrar realmente a força desse setor energético, o potencial que tem, quanto representa para a Paraíba, não só em termos financeiros, mas também em questão do emprego, a questão da geração de renda. É um setor independente que realmente tem feito diferente aqui na Paraíba. Excelente. Eu gostaria de começar contando um depoimento, porque assim, eu sou engenheiro agrônomo, estudei em Areia, aqui na Paraíba, no CCA, e eu lembro que na época que eu era aluno, há 12 anos atrás, todo mundo queria sair de Areia para trabalhar em usina, porque isso já representava a força do setor. Então, todos os alunos ali que queriam exercer a agronomia de fato, que queriam trabalhar no campo, o sonho deles era ir para a cana-de-açúcar, e onde muitos se especializaram, foram atrás. Porque desde sempre, desde que eu estou na Paraíba, há pouco mais de 16 anos, mas a história da Paraíba ela vem se formando há muito tempo através da cana-de-açúcar. E, doutor Gilvan, a gente vê que essa força não só do açúcar, do etanol, do álcool, da bioenergia, ela não começou ontem, né? Vocês têm uma grande história, não só a Miriri, quanto o setor sucroenergético como um todo. Eu acho que para a gente começar, eu gostaria que o senhor contextualizasse para a gente um pouco, talvez, a história de como começou, de como cresceu e em que patamar a gente se encontra hoje, 2024, o nosso setor, alguns números, a força desse setor que o senhor representa. Então, bom dia a todos mais uma vez e a todas. É um prazer estar aqui. Queria parabenizar a Mari e a todos os organizadores por essa exposição maravilhosa, super organizada, super limpa, super tecnológica, né? A gente vê a evolução dos nossos rebanhos leiteiros, de uma pecuária muito estimulada com tecnologia, e é um prazer grande estar aqui em eventos como esse. E aí, Gabriel, nosso setor, se a gente for fazer uma retrospectiva, na verdade, nós fomos a primeira atividade agrícola econômica do país, né? No descobrimento, acho que talvez 1570, 1600, os primeiros engenhos vieram para Pernambuco e tal. E é um segmento que, no passar do tempo, né, se misturou com a escravatura, e existem mil paradigmas, mil traumas dessa relação de capital-trabalho tão longa. Mas o fato hoje é que quem não se modernizou não está presente. O fato é que, né, o setor sucroenergético no Brasil, ele há 50 anos atrás, ele tinha 250 milhões de toneladas, o Nordeste tinha 75 milhões dessas 200 milhões. Né? O setor se modernizou, triplicou, o Centro-Sul entrou com muito mais cana, e hoje a gente tem 680 milhões de toneladas no Brasil. E o Nordeste, 45 a 50. Então o Nordeste perdeu muito espaço nisso, porque a nossa condição edafoclimática no Nordeste para produzir produtos sucroenergéticos, cana-de-açúcar, são muito mais adversas, né? Nós temos problemas climáticos severos, né? Chove
aqui 1.800 milímetros no ano, mas chove 700 em outro ano. Tem a famosa seca, né, estrutural. Temos solos não tão férteis, na verdade. Então, quem escapou no Nordeste, escapou com tecnologia, com competência, com treinamento, com valorização da mão de obra. E é o caso da minha empresa particularmente, né? A gente incorporou muita tecnologia. E a forma de escapar é essa. A Paraíba hoje tem talvez 1% da cana do Brasil, né? E foi isso que conseguiu, mas a gente não caiu aqui, né? O Nordeste caiu de 70 milhões para 45, mas a Paraíba vem mantendo 7 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas, mesmo com a diminuição expressiva de usinas. Porque as usinas que ficaram aqui na Paraíba incorporaram muita tecnologia. Então a Miriri hoje, por exemplo, se você for pensar, começar primeiro a coisa mais importante que as empresas têm, que é o setor humano. A Miriri tem um programa de treinamento, tem uma escola fantástica que funciona lá, e a gente treina e os principais gestores da Miriri foram criados e treinados na própria Miriri. O fundador da Miriri, que eu muito me orgulho, que foi meu pai, Zé Ivanildo Cavalcante de Moraes, tinha um negócio que era muito interessante. Ele dizia, ó, foca em gente e o resto se resolve. E ele tinha essa expertise, ele cuidava de gente e do meio ambiente com muito carinho. E isso passou, é um dos fundamentos da Miriri hoje. Até a meta da Miriri, que eu acho muito emblemática, transformar a biomassa em desenvolvimento, produzindo com sustentabilidade cana-de-açúcar, álcool, vários líquidos, né, de álcool neutro, cachaça, e do açúcar agora a Miriri está ficando com a possibilidade de produzir desde açúcar do contrato, porque na verdade o mercado mundial de açúcar ele é direcionado por duas bolsas no mundo, uma de Nova York e uma de Londres. A de Nova York é o contrato 11, que pega um açúcar que é matéria-prima, que é o VHP, o antigo Demerara, e ele tem um acordo de 600 a 1.200. E o contrato de Nova York, que é o contrato 5, de Londres, aliás, 5, que é o açúcar refinado, que é o melhor açúcar do mundo. Açúcar abaixo de 45 de cor, que é muito difícil, é um açúcar... E a Miriri faz esse açúcar hoje. Está se preparando, a partir de novembro a gente vai estar com a refinaria pronta e fará esse tipo de açúcar. Então, em termos de mercado de produto final, a gente diversificou e a Paraíba pode contar hoje com um fornecimento de todos esses produtos, né? Com relação à cana-de-açúcar, que é a base da produção sucroenergética, e a dificuldade de produzir cana com competitividade nessa condição edafoclimática do Nordeste, a cana tem umas particularidades, sabe, é maravilhosa. Ela é um vegetal da classe C4, né? A floresta é C3, por exemplo. Cada ciclo fotossintético que a cana faz, ela captura 4 carbonos, enquanto que a floresta 3. Então a cana, em termos, se a gente fizer um parênteses aqui, limpar o planeta, né, do principal gás do efeito estufa que hoje tanta... Conversão do gás carbônico para o oxigênio, né? Então, o que a cana faz? Ela come CO2, pega o C, que é o carbono, incorpora transforma em biomassa e libera oxigênio. Então é fantástico. Exatamente. Né? E ela é 33% mais eficiente do que a floresta, por exemplo, né? E ainda mais, a floresta, quando ela está estabilizada, a captura de carbono dela diminui muito. Mas a cana não, porque todo ano eu colho a cana. E ela produz nas áreas irrigadas hoje até 100, 150 toneladas de cana por hectare ano. E no sequeiro, 55, 60. Isso todo ano. Então é um vegetal maravilhoso que limpa o planeta. E aí vem aquela questão até, porque acaba... a gente mistura as coisas, mas vamos tentar, né? Tranquilo, aqui é uma conversa pra gente... Assim, foi feita uma grande pesquisa nacional agora para valorizar o etanol, por exemplo. 60% do consumidor do ciclo Otto, gasolina e álcool, acha que o álcool vem do mesmo lugar que a gasolina vem. E é um absurdo monumental. A gasolina só gera CO2. E a cana limpa o CO2. E, além de tudo, a gasolina é um produto que está com seus dias contados. É claro que não a curto prazo,
mas é um produto de origem fóssil Sim. que deriva do petróleo e a gente não tem uma renovação de estoque do petróleo no mundo. Uma hora ele acaba. O estoque do mundo de fósseis é finito. Exatamente. Mas eu não vou nem muito por aí, sabe? Porque isso fica uma coisa que eu acho que foi superada. Por exemplo, né, a idade da pedra não terminou por falta de pedra. Como também a idade dos combustíveis fósseis não vai terminar porque vai acabar, porque as novas descobertas hoje, os pré-sais da vida, né? Eu acho que é porque, na verdade, o planeta precisa de energias mais eficientes e limpas. E quando a gente olha para o setor sucroenergético e para a cana-de-açúcar particularmente, é fantástico. Né? Como o cara pode imaginar que você está, ao abastecer do etanol, você está limpando o planeta, gerando emprego, impostos localmente. Então, não deveria nem o cara fazer conta, tá entendendo? E nós somos competitivos mesmo assim economicamente. Então, é uma maravilha que a sociedade ainda não descobriu que tá entendendo? E a gente precisaria que essa coisa fosse muito mais valorizada. Mas, focando um pouco mais na Paraíba, o setor gera direto uns 19 mil empregos direto. É o setor que mais emprega no agronegócio da Paraíba, sem dúvida, na verdade. E a conversa né? Até 89, 90, o setor sucroenergético do Brasil era dirigido com uma política quase que ministerial pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. As nossas demandas e a nossa política era feita por esse instituto e a gente não se interrelacionava com o município, pouco com o Estado. Era federal e a gente tratava isso a nível de ministério no IAA. O presidente Collor, à época, fechou o IAA, a ideia era boa, ia reorganizar institucionalmente o setor, e todo mundo no Brasil sabe que foi uma tragédia, porque ele acabou passando o pé pela irmã lá e acabou não concluindo o mandato, e o setor ficou à deriva, esse é o fato. Eu só ouço as histórias quando vocês me contam, porque nessa época eu estava nascendo ainda. Então, você estava nascendo, então veja que maravilha. Mas, enfim, o nosso setor precisou se reinventar, né? E precisou ir para o cliente, que é o consumidor de álcool, a quem eu me dirijo agora. Consuma álcool e açúcar e salvem o planeta. Até porque o próprio açúcar, na verdade, né, que é um vilão, né, eu acho que, se a gente fosse lembrar dos alimentos... Um vilão injusto. O ovo, por exemplo, até 10 anos atrás, era o vilão do colesterol, não coma ovo. Hoje, foi resgatado, é o segundo melhor alimento depois do leite materno. Então, o açúcar, eu diria assim, a gente falou um pouco de álcool, né? Mas vamos olhar para o açúcar. Se você for numa tabela de calorias, Gabriel, na verdade, e ver chocolate, biscoito, sorvete, bolos, todos acima de 500 calorias por 100 gramas. O açúcar tem 400 quilocalorias por 100 gramas. É de média caloria. Quem faz açúcar? Deus, a fotossíntese. A cana que faz açúcar, transformando CO2 em gás poluente, né? Pega o CO2, pega o C, transforma em biomassa e o oxigênio libera o planeta. Então, é uma coisa da natureza, de média caloria e é ruim. Como? É verdade. Aí o cara diz, não, mas dá cárie. Eu digo, dá, se o cara não tem uma escalação adequada. E eu também nunca vi ninguém comendo açúcar. O cara não come açúcar. E eu tive recentemente, junto com o nosso presidente, em uma visita na Meriri, e o senhor citou um ponto muito importante, que é talvez os maiores mitos nessa mesma linha de fala do senhor, que foi a questão da diabetes, né? Sim. Então, o diabetes, na verdade, é um problema do pâncreas do diabético. Não é o açúcar que provoca diabetes. São excessos. É a mesma coisa, o cara chega lá e fazer uma dieta. Ele cortei o açúcar. Eu digo, para que você cortou o açúcar? Você tem que cortar calorias ingeridas. Então, a lógica da alimentação, né? O açúcar ficou como um vilão injusto, porque ele é de média caloria. Você tem que cortar calorias. Corte chocolate, corte refrigerante, corte bolo, corte pizza, né? E continua comendo moderadamente, nada tem que ser, né? É o balanço, como aquela história, né? O negócio da diabetes, da cárie, das doenças que o açúcar provoca. O que provoca doença é má alimentação no conjunto da obra e o que você gasta versus o que você consome. A conta é fácil. A conta é matemática. Agora que os caras querem mágica, né? É verdade. Então, eu sou muito, assim, entusiasmado com o meu setor,
Acho que as potencialidades são monumentais, mas a gente está no momento de reestruturação, de reconfiguração, e isso requer uma atenção ao meu cliente, a quem eu me dirijo, no consumidor de álcool, consumidor de açúcar. Procurem saber qual é o fato, a verdade sobre esses dois produtos, que são produtos de excelente qualidade e limpam o planeta. E a relação com o próprio Estado também, que a gente precisa institucionalmente melhorar, e agora a nossa reorganização como está posta. Enfim, a gente tem que focar no nosso cliente e no nosso consumidor com muito mais atenção, e é isso que a gente está tentando fazer. Excelente. Doutor Mário, o setor sucroenergético hoje, não só em número de empregos, igual o doutor Jogô falou, é também o setor em número de faturamento que mais traz para Paraíba, que mais gera ICMS, que mais gera empregos, que mais traz o volume de recursos para o Estado quando a gente fala do nosso agro como um todo. E o senhor, além de acompanhar esses dados hoje como presidente da federação, o senhor também já foi produtor de cana. E como que o senhor vê a evolução ao longo desse tempo, desde a época onde o senhor estava lá sendo fornecedor de cana para a usina? Hoje você tem uma visão mais ampla de todo o mercado, não só de dentro como de fora. A gente acompanha essa evolução que o Dr. Giovan tem comentado. E com quais olhos o senhor, tanto quanto produtor, quanto hoje como representante desse setor, setor da agropecuária como um todo, essa evolução nos últimos anos? Olha, como produtor, plantei cana aí durante 30 anos aí. Ultimamente não planto cana hoje só para forragem, apenas fornecendo alguma coisa muito pouca para a usina. Mas, em primeiro lugar, eu quero aqui também, mais uma vez, cumprimentar nossa amiga aqui, Giovana, que conduz com maestria um polo açucareiro aqui na Paraíba. Polo esse que representa o número de emprego aí, em torno de 20 mil empregos diretos, que isso é muito importante. E não só ele, mas com todo o grupo, toda a equipe de usina que tem aqui na Paraíba, são 7 usinas hoje de açúcar e álcool na Paraíba, que se modernizaram, como ele diz, né? Todas se modernizaram e que conseguiram escapar tudo isso que foi dito por ele. Mas a gente vê o que? Um setor que cresce, um setor que gera emprego, que gera renda, que gera divisa, e tem um fator interessante, um setor independente, um setor que não depende diretamente do governo para poder agir, poder fazer. Precisa do apoio do governo, né? Mas não precisamos, assim, vamos dizer, da ajuda do governo. Então, é um setor independente, um setor que vive por conta própria, vamos dizer assim, um setor que emprega, gera emprego, gera renda, é um setor que educa as pessoas, é um setor que cumpre a questão ambiental. A gente chega nas usinas, vê o zelo que eles têm pelo meio ambiente, o canteiro de muda que tem nas usinas. Enfim, é um setor que serve de exemplo para muitas atividades agropecuárias que existem nesse Brasil afora. E aqui para Paraíba não é diferente também o que vem acontecendo da importância desse setor. Por exemplo, para nós que fazemos o Senado da Paraíba, é um setor que mais contribui com a nossa arrecadação do Senado, é o setor sucroenergético, né? E com isso temos uma obrigação, talvez até estejamos devendo o que nós poderíamos fazer muito mais por esse setor. É preciso que a gente tenha um alinhamento melhor, no sentido que a gente chegue mais próximo, para que a gente possa fazer muito mais vamos dizer, pelo trabalhador que está lá em diversas áreas. E quando eu fico olhando o que representa uma usina para a região, quando ela começa a fazer seu apontamento, o fornecedor, o empregado que está em volta, começa a se preparar, começa a preparar seu caminhão, sua máquina, a usina fazendo seu apontamento, e isso cada vez mais agregando valores, agregando pessoas, né, no sentido que possa gerar mais alguma coisa. Então, é um setor que mais emprega no Estado, é um setor que mais contribui no Estado, é um setor que gera renda. Se a gente vê as pessoas, às vezes, faz uma determinada crítica sem ter conhecimento do lado social, do trabalho social que essas empresas fazem. As pessoas, às vezes, falam da questão ambiental,
quer dizer, ninguém sabe, só vendo o lado ambiental, a preservação ambiental que essas empresas fazem em prol do meio ambiente, né? A própria cana-de-açúcar, como já foi explicado aqui, a transformação de oxigênio, de tudo que traz a natureza. Mas, enfim, é um setor importante, um setor que cresceu tecnologicamente, foi um dos setores que mais investiu em tecnologia e continua investindo, continua inovando, né? Não só em equipamento, mas também nas pessoas, né? A visita que a gente tem feito ou fez em Meriri um mês atrás, quer dizer, pessoas que nunca tinham ido a uma usina, que não conhecia e que ficaram espantados com a questão social, a educação das pessoas, a capacitação das pessoas e também a questão ambiental também. E a tecnologia usada no campo, irrigação subterrânea, enfim, tudo. Quer dizer, é um setor que se modernizou ao longo do tempo e que hoje serve de exemplo para muitas atividades agropecuárias, não só na Paraíba, mas no Brasil. Eu tenho visto em algumas usinas que eu tenho visitado ao longo desses 10 anos que eu acompanho, que nós somos referência para... A própria usina acaba servindo de referência para os fornecedores pela tecnologia incorporada. Quando a gente compara, por exemplo, a média de produtividade por hectare dos nossos fornecedores que estão vinculados a alguma usina, que recebem assistência das usinas, e as próprias áreas próprias de produção própria das usinas, elas são muito superiores, não só à média brasileira, quanto à média dos próprios produtores que estão sozinhos, né? Isso tudo é investimento em tecnologia. O senhor citou, por exemplo, a irrigação subterrânea, que é uma das tecnologias que a Meriri também utiliza, entre outras aqui na Paraíba, mas não só isso. Eu acredito que desde a escolha das variedades que estão sendo implantadas hoje, aquelas que estão mais adaptadas para a nossa região, ela influencia diretamente. Quando a gente pega um Brasil, por exemplo, que a gente tem uma média que não chega muitas vezes a 50 toneladas por hectare, e a gente traz aqui para Paraíba, na fala do Dr. Gilvan falou que a gente não tem os melhores solos, nós não temos as melhores condições, e em alguns talhões específicos a gente já tem produtividade superior a 200 toneladas por hectare, a gente mostra que é possível produzir cada vez mais e melhor com tecnologia, e todo esse benefício ele é revertido não só para a usina como um todo, mas para o meio ambiente, para aqueles trabalhadores que estão envolvidos, né, doutor Gilvan? Então, é um exemplo que outras cadeias, inclusive, podem seguir. Então, o setor sucroenergético aqui no estado, ele serve, inclusive, de benchmark, de efeito de comparação para a pecuária, para o milho, para a palma, e eu acredito que vocês têm sido os baluartes desse crescimento tecnológico no nosso estado. Então, eu queria ouvir mais do senhor também, essas tecnologias que vocês estão utilizando hoje. A gente está numa feira aqui, por exemplo, onde a gente tem tratores de última geração, drones mostrando o serviço, não só na pulverização, como no plantio. E a tecnologia, até que o Dr. Mário falou, a tecnologia dos processos, que muitas vezes elas ficam escondidas aos olhos de quem vê de fora, mas são os detalhes que acabam mudando toda a ambientação, todo o fluxo de trabalho daquela agroindústria e que trazem muitos resultados na ponta. Então, Gabriela, na verdade, você perfeito, né? Suas colocações aí estão extremamente sintonizadas e corretas. E a gente podia dividir o Brasil assim na a região centro-sul do país, Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, são as melhores regiões do mundo para produzir cana, e eles não precisam de irrigação, por exemplo, e tem produtividades acima da média do Nordeste, sem dúvida. Na verdade, a nossa produtividade no Nordeste, na cana de sequeiro, vamos botar 60 toneladas de cana por hectare. São Paulo chega perto de 100, porque as condições edafoclimáticas lá são muito mais favoráveis. Com a incorporação das tecnologias de irrigação que o Nordeste tem desenvolvido, isso com muito mais atenção do que o Centro-Sul, porque é uma condição quase que sine qua non aqui para a gente ter produtividade. A gente tem variado entre 100 e 150 toneladas de cana por hectare, em alguns talhões chega a 200 toneladas, como você está colocando, e é um aprendizado gigante, porque não se usava irrigação plena em cana-de-açúcar. Era só salvação. Só salvação. Então, hoje a gente está implantando esses modelagens de irrigação plena, baseado em métodos que podem ser
aquele que você viu lá, que a gente visitou, que é o gotejamento, que eu sempre digo assim, sabe, na verdade, a irrigação é a ponta da tecnologia agrícola. Aplicar, fertilizar, aplicar herbicida, cuidar de variedade, são tecnologias, e a irrigação é a ponta da tecnologia agrícola. O gotejamento é a ponta da tecnologia da irrigação. Então requer muito mais conhecimento. Eu diria que a gente está muito otimista, mas ainda tem uma curva de aprendizado grande para você domar e aplicar isso com competência. Mais uma coisa que você falou, na verdade, dessa integração que a usina passa para todo o seu cluster de fornecedores. Eu acho que é uma coisa muito relevante, né? Por exemplo, na Miriri, todos os fornecedores que estão agregados à Miriri têm conhecimento e recebem todo esse pacote de tecnologia que hoje a Miriri emprega. Por exemplo, essa cana maravilhosa que é a cana de açúcar, que eu acho que cheguei a falar isso com você lá na visita, né? Nós somos diploide, a nossa cadeia de DNA. A cana é octaploide. A cana é muito mais difícil de fazer, tanto é que hoje no mundo todo não existe uma cana modificada geneticamente para aumentar a produtividade, para aumentar a rusticidade. Que É todo um trabalho de melhoria, né? melhoria, Não de modificação. cruzamento. Então você só melhora a cana hoje, né? E hoje o mundo todo está correndo atrás de ver como é que podia fazer geneticamente, mas até hoje não se conseguiu. Então essa octaploidade da cana dificulta muito, tem que ser via cruzamento, né? E é aquela história, você tem duas canas potenciais, já gera uma sementezinha que chama cariótipos, essa semente passa para seedling, e 10 anos depois você pode ter uma variedade comercial. É isso que eu ia falar, não é um processo rápido. Não, é sofrido. Tem que ter resiliência. E a Miriri hoje tem projetos dessa busca lá, né, com 2 institutos principais, que é o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, e a RIDESA, República do Brasil, que busca variedade. E eu tenho lá, sei lá, 5 variedades comerciais na Miriri, e tem 100 variedades que eu estou tentando introduzir e tal. Então, esse conhecimento todo e essas variedades, elas são compartilhadas com todo o meu, né? E aí a gente vem para o sistema de plantio hoje, né? Modernizou o plantio. A cana-de-açúcar, diferente da soja e do milho, ela usava uma quantidade de cana, né, Mário? Assim, por hectare para plantio, 12 toneladas, 15 toneladas. São Paulo chegou a usar 60, 70, uma doidice. Era muito grande. É muito grande. Então, na Miriri hoje, a gente tem 2 tecnologias que foram, uma do IAC, que foi, e outra dos estudiosos lá de Alagoas, que é o MPB, que é mudas pré-brotadas. 1 tonelada de cana dá mais ou menos 12 mil gemas. Então, com 1,5 tonelada de cana, eu planto 1 hectare no sistema MPB. Aí acaba de dizer, não, mas você tem que fazer a muda. Eu sei, tem a tecnologia que envolve, mas quando eu quero produzir uma variedade que está despontando rapidamente, né, com 1 tonelada de meio eu faço 1 hectare. Não tem nada mais, naquele momento, melhor. E tem a PBDG, plantio de baixa densidade de mudas, que ao invés de usar o MPB, eu uso um rebolo e uma máquina planta automaticamente. E isso é maravilhoso porque esta máquina hoje, o trator é georreferenciado, existe um sistema RTK, e o trator planta o talhão, e a máquina que vai colher lê o chip que o trator plantou e colhe as canas automaticamente. Então é um negócio fantástico. Eu tive a oportunidade de, inclusive, entrar numa máquina dessa Pois é. lá e fiquei impressionado, porque isso mostra que o setor, ele não só investe no plantio, mas ele investe no maquinário, facilitando também a vida do Sim. operador. Sim. Porque quando você tem um operador com mais qualidade de vida, com mais condição de trabalho, você tem um trabalhador que vai estar muito mais satisfeito, e um trabalhador satisfeito, ele rende muito mais. E essas máquinas, na verdade, elas exigem um trabalhador Qualificado. qualificado, treinado e satisfeito. Na verdade, ele é quase que um supervisor da máquina, porque a máquina é tudo automatizada, né? A máquina, como a gente faz lá, que a máquina lê o chip do trator, por exemplo, a máquina é um negócio fantástico, ela tem um leitor de solo, de você calibrar o corte do toco, né? Então, a máquina corta, picota, limpa e carrega. A máquina é um negócio fantástico. Já joga pro carroção ela picotada. Picotada do tamanho que você quiser. Então, um negócio assim, é muita tecnologia. E essa tecnologia, ela é
10, 15%, né? O corte de carregamento de transporte operado com esse sistema é 10, 15% mais barato do que o manualizado. E isso a gente está conscientizando o fornecedor que ele precisa plantar a cana dele nesse mesmo método para poder usufruir dessa tecnologia. E ela vai ser fundamental, porque a gente está tendo uma certa dificuldade de mão de obra hoje e tal. Então, você foi muito feliz em dizer. Eu acho que a usina, na verdade, ela é um cluster de negócio que ela desenvolve gente, ela desenvolve tecnologia e ela compartilha isso, porque ela precisa fazer isso. Então, eu acho que é um negócio. A usina é uma fábrica diferente, né? Ela treina, ela educa, ela desenvolve tecnologia e partilha isso. Então, acho que é uma coisa que a sociedade precisa olhar com melhores olhos e a gente precisa renegociar melhor essa relação, sabe? Trabalho do menor aprendiz, de tudo isso, né, João? O trabalho do Milão é um negócio fantástico, né? Que tem gerado boas oportunidades de colaboradores, né? E aquela escola que você visitou, que hoje ela tem o IDEB dela, hoje é melhor do que o da cidade. E meus principais colaboradores hoje vieram daquela escola. Então, é um cluster de negócio extremamente, onde essa relação capital e trabalho é muito, muito madura, eu acho muito boa, tá entendendo? Eu acho que a filosofia da Meriri, que é gerar receitas líquidas baseada em valores humanos, diz muito do que a gente acredita, tá entendendo? Eu acho que a gente tem. As empresas fecham-se no gerar receita líquida. Então é muito trabalho, não tem moleza lá, você viu? A usina é uma demanda de trabalho grande. Mas tem muito respeito ao ser humano, que é a coisa mais importante, né? E tem essa busca, né, que faz. Eu sempre comento com meus colaboradores que existem os 3 Cs da economia que matam: crédito, custo e caixa. É Você verdade. trabalha um tempo sem crédito, eu trabalhei no setor todo, trabalha um tempo com o custo alto, aguenta, e o caixa quebra da semana. Então você precisa estar com essa pessoa, todo mundo tem que trabalhar, tem que performar e tem que gerar receita líquida em todas as etapas da usina. É do meu colaborador do corte de cana, que é tão importante quanto o meu negócio na usina, eu sempre tenho dito isso, porque se ele não mandar uma matéria-prima de qualidade, eu não vou processar, eu não vou extrair, né? A verdadeira usina é a cana, né? Você A está só usina fazendo a extração do que ela está te do que ela está oferecendo. oferecendo, né? E a usina tem um negócio da moenda lá, a moenda moe tonelada de fibra por hora. Eu não posso ter palha, eu não posso ter impureza mineral alta. Então toda essa conscientização e esse treinamento que tem que existir, a importância que os colaboradores têm que entender que o resultado faz parte do trabalho dele em todas as etapas. É um negócio que a gente tem tentado lá. Hoje a gente tem uma modelagem de gestão na Meriri que eu muito estou entusiasmado, né? Que chama UGB, Unidade de Gerenciamento Básica. A Meriri hoje tem um pouco mais de 2.000 colaboradores, dividido em grupos de 7 a 11 miriris. E cada uma dessas mini miriris é uma empresa independente, que tem que performar o que ela está se propondo a fazer. Colaborador do corte de cana, por exemplo, muito importante. Ele sabe que ele tem que cortar 7 toneladas de cana por homem-dia, que a cana tem que estar com toco baixo, tem que estar limpa, porque a usina moe cana e não palha. E assim sucessivamente. Por exemplo, muito me orgulha, né? A gente tem essa modelagem lá do MPB, mudas pré-brotadas, né? Porque MPB o cara pensa que é música popular brasileira. Não é. E a gente viu esse negócio do IAC, que a gente tem uma troca, contrato 10 anos de troca tecnológica, e introduzindo na Meriri essa modelagem, que hoje a gente usa só para multiplicação de variedade, mas foi como aprendizado muito importante. E tinha uma guilhotina lá que era para obtenção dos mini rebolos. Pega a cana e tem que tirar a gema. Você é agrônomo, sabe disso. E assim, uma tonelada de cana tem aproximadamente 9.000 a 12.000 gemas, dependendo do tamanho da cana, aquele negócio tal. E lá no IAC, onde o negócio é desenvolvido, eles produziam 12.000 mini rebolos por máquina dia. E trouxemos para cá a modelagem, o cara foi 9, 8, 9, 10, chegamos a 12.000. Excelente. Aí quando chegou o negócio da UGB, os colaboradores chegaram, um dia eu fui lá visitando lá, e eles tinham um canal que isso comunica, né, que é das ideias, das sugestões, e é muito estimulado ao colaborador. Existe todo um processo de estimular as boas ideias e valorizar de onde veio. Se Isso for é muito importante. do cortador de cana e tal. Aí esse conjunto de UGB que operava o mini rebolo, chegaram com uma história assim, ó.
doutor, a gente podia produzir mais. Porque essa guilhotina, ela cega a lâmina, quando você vai durante o dia lá, e para trocar é complicado aqui, porque não tem, às vezes não vem a chave, não tem a... Se o senhor, a gente providenciasse 2 borboletas para prender essa lâmina, e a gente tivesse aqui, a gente ia produzir muito mais. Eu digo, mandei o desenhista lá, entendeu a ideia dele, fez 15 mil por dia. Já melhoraram do que veio. Para lascar. Eu nem esperava isso que São Paulo estava lá e tal, e o negócio andou. E eles vão sempre sendo estimulados a que busque ideias. Depois vieram com a UGB de lá e disseram, ó, aqui é quente, né? No dia, os dias aqui, 38 graus, quente aqui demais. Se a gente trabalhasse à noite e iluminasse, a gente produzia mais. Bora fazer um modelo. Iluminei lá, produzi 20 mil por dia. Parei uma máquina. Então, a capacidade que o nosso ser humano tem de todas as etapas, é isso que essa modelagem de UGB tem me estimulado a manter isso a cada dia mais, porque um dos sistemas da UGB é o sistema de sugestões. Ele é premiado, eu vou lá dar o prêmio ao cara da melhor ideia do semestre, entendeu? Tem toda uma metodologia, o cara recebe um chapéuzinho da boa ideia, é estimulado a fazer... E a valorização do profissional. E é a origem, né? Porque no modelo original, nunca uma ideia dessa que o funcionário sugere, ele ia chega passar com ele, é o gerente, é o chefe. Supervisor, o gerente. Acaba você sendo desestimulado. E agora não, é direto, meu amigo. Então, o que tem acontecido lá de boas ideias, de sugestões que são absorvidas, é um negócio impressionante. Essa modelagem, ela é... Eu vi isso acontecer numa empresa de um amigo meu há 10 anos atrás, implantei a modelagem, estou há 7 anos. E a minha ideia era, meu pai dizia, o negócio é cuidar de gente, e o resto se resolve. E eu dizia, lá em Meriri não tem trabalhador, tem gestor. Eu tenho 2.000 gestores. E eu digo isso na minha fala. Você é igual a mim. Eu não corto cana, mas a cana é sine qua non para moer. Se você é um bom cortador de cana, você é um bom gestor da Meriri. Então, aí quando eu vi essa modalidade da UGB, que valoriza o trabalho humano, né, resultado baseado em valor, eu digo, esse é o negócio. Então, isso tem gerado um resultado, um reposicionamento de competitividade que muito tem me deixado satisfeito. Essa metodologia e até como o negócio é gente, é a principal lá, a motivação, o estímulo que essas pessoas têm, entendeu? Tem sido muito interessante. Eu queria puxar para um assunto diferente, já para a gente se encaminhando para o final, mas porque eu conheço a história de vocês e eu acho que vocês têm sido um exemplo de uma outra área que a gente precisa fortalecer na nossa agropecuária paraibana, presidente. O senhor falou algumas vezes do seu pai aqui, e eu sei que o seu filho já está na empresa também. E vocês já estão trabalhando uma sucessão familiar a médio, curto e longo prazo. Mas para isso tem regras. E o senhor comentou aquele dia, eu acompanho alguns casos de sucesso de algumas empresas que fizeram a sucessão familiar muito bem. Vocês são um grupo familiar e isso cada vez mais tem que ser estimulado, porque cada vez mais a gente tem perdido a sucessão de fato. Os nossos filhos, os nossos netos, eles estão distanciando do campo. E vocês têm uma ferramenta, uma metodologia de trazer para dentro e estimular com que aqueles que queiram possam ser capacitados e possam futuramente exercer uma função. Então eu gostaria que o senhor contasse um pouco desse caso que vocês têm feito lá, para que também sirva de exemplo, porque a gente tem uma tendência, isso tem mudado aos poucos, mas a gente sempre ouve que o produtor rural, o agricultor, o criador, o filho estudava para ir para fora. E hoje a gente sabe que não tem nada mais rentável do que ele estudar e voltar para a propriedade rural, porque aquilo é dele, aquilo é da família, e ele vai estar cuidando do que é dele e muitas vezes produzindo e se remunerando mais do que o emprego lá fora. Isso em todos os tipos de propriedade rural, desde a pequenininha às aquelas maiores e mais estruturadas. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, se o Dr. Mário quiser fazer algum comentário quanto a isso, mas eu acho que é um caso importante, porque a gente tem tido dificuldade na sucessão rural das nossas agroindústrias, das nossas propriedades, e a gente encontra produtores a todo momento falando, mas meu filho não quer assumir, minha família não gosta nem de vir para a fazenda, e vocês têm um caso muito importante lá. Então, Gabriel,
enaltecendo. Eu sou da segunda geração, né? Exatamente. O meu pai era o cara que eu mais respeitei na minha vida e era um cara de uma sensibilidade. Ele tinha uma... ele não conhecia essas novas práticas de administração, de fortalecimento de governança familiar, mas como ele era muito de gente, ele fez uma liga na gente lá, entre os meus irmãos, por exemplo, que é respeitar um ao outro, com as suas especificidades, né? Nós somos um pessoal de muita vontade de trabalho, então a gente às vezes discute forte, porque tal, papapá, mas ele, ó, respeitem. Então, isso é o primeiro princípio. E ele, não sei se com a competência que não sei que teve, me elegeu como sendo o sucessor dele na segunda geração. E ele dizia, vou lhe deixar um abacaxi. Mas ele deixou um instrumento de gestão lá, uma holding de sucessão, onde ele definia as regras, tá entendendo? E quando meu pai faleceu, há 12 anos faz isso, qual foi a minha primeira providência? Não exercer os poderes que a holding me otorgava, que era poder mandar sem ouvir os irmãos. Eu contratei uma empresa de fortalecimento da governança, juntei meus 10 irmãos, e aí as primeiras reuniões foram sofridas, tá entendendo? Então, o que eu diria para os meus companheiros de agronegócio? Tenham a coragem de botar a associação na mesa o mais rápido que puder. Alguém tem que ter essa coragem. Porque o que quebra as empresas não é porque ela é familiar, é porque quando elas têm a competência de crescer e vão ganhando nível de complexidade, elas exigem regras. E é simplesmente o gestor, o fundador, às vezes, não quer ter esse incômodo. Meu pai não quis ter esse incômodo. Ele botou na minha mão e eu poderia não querer esse incômodo e vai criando uma bomba atômica que na terceira geração quebra, não tem jeito. Então o fato é o seguinte, eu diria a todos os meus colegas do agronegócio, invista na associação. Isso hoje tem tecnologia, tem empresas. Eu contratei uma empresa que, não fazendo propaganda, mas vou falar que é uma empresa chamada Ager, e que teve uma sinergia muito grande. Nós fizemos há 7 anos. Então, o que foi feito, na verdade? Eu peguei o que meu pai, com muita competência, esculpiu como sendo a regra do negócio e validei ela com meus 10 sócios, meus 9 irmãos. E foi duro, porque, né, tinha... Em 2 já é difícil, né? Imagina em 10. Então, e aí, quando o negócio encrencava, vamos votar. E aí, as boas práticas sempre ganharam de 8-2. Mas sempre tinha um ou dois que não achava que devia ser de outro jeito. E a coisa foi se fortalecendo e a gente hoje tem um conjunto, a gente tem uma acordo de acionista que define as regras básicas de como deve mandar, como quem deve. Por exemplo, você falou em Felipe, que eu tenho a honra de ser meu filho, e é um excelente profissional. O cara foi formado na Federal, passou 2 anos na especialização na Austrália, e é talvez o cara que tem mais modernizado a Meriri. A gente podia ser qualquer outro, né? Então a gente criou uma regra lá que diz que para administrar a Meriri da família, tem que se especializar, tem que se formar e tem que ter a vaga disponível. Então tem um conjunto de regras. Pode, agora só se for assim. Por exemplo, tá entendendo? Tem outros conjuntos de regras, tem como usar coisa da empresa, remuneração. Então, tudo ficou esclarecido. Esclarecido, escrito e assinado. Tem um acordo de acionista que gera relações entre a gente. Que a clareza e a transparência entre todos. A coisa mais importante, transparência. Né? Existiam algumas coisas que incomodavam. Vamos para a mesa. Qual é a sugestão? Vai para lá, para cá, tá, qual é a melhor sugestão? Arengue para cá, escreve. É essa? Vota. Pronto. É essa a regra. E essa regra passa a ser efetivamente feita. Eu sempre tive muito cuidado nesse aspecto lá, eu sempre tive a consciência que eu mexo com coisas de terceiro. Meus irmãos queridos e acionistas. E ter a respeitabilidade dele e a outorga de poder administrar o que é nosso, dependia de transparência e resultado. E isso eu sempre fiz questão de mostrar. Nada na Meriri é feito... Não existe acordo secreto, coisa debaixo do pano, não. Qualquer acionista, a gente criou os mecanismos, a pessoa pode ter acesso e recebe o relatório. Se for preciso, eu mesmo faço os esclarecimentos. E agora, por exemplo, a gente está treinando a terceira geração. Fizemos um curso de especialização de formação para esse pessoal. Eu introduzi uma coisa que foi muito interessante, foi
conhecendo a gestão da Meriri. Eu fiz 6 módulos e meus 35 sobrinhos queridos da terceira geração fizeram esses 6 módulos. Terminou agora até o último e vai culminar com a presença, com a visita física à usina. Que são os nossos futuros acionistas. Tem um conjunto de regras que eles devem fazer e estão se especializando. Então, o que é que eu digo para os meus colegas do agronegócio? Invistam na sucessão, porque ela é uma bronca grande e ela é o que tem feito as empresas ter vida curta. Ou ela salva a empresa e perpetua, ou ela quebra. Olha, quebra, porque a complexidade, o que quebra a empresa, sabe, Gabriel? Eu passei por muito tempo ruim em empresa, porque o Mário sabe disso, né? As secas de 93, 97, a extinção do IAA, eu fechei 2 companhias, imagina o sofrimento. Desempreguei 3.000 pessoas, então, foi sofrimento. E também tive que, com meus sócios irmãos, essa austeridade que foi dura, tá entendendo? Mas a gente escapou e hoje eu acho que a gente vive um momento de muito bom entendimento. E o que quebra a empresa não é situação ruim, é falta de norte, é falta de comando nos acionistas. Isso aqui destrói boas empresas e ruins. Você passa pelo setor, uma fase muito ruim como a gente passou, tinha um planejamento, tinha austeridade, todo mundo diminuiu 30% do seu salário, foi dureza total. E a gente escapou, tá entendendo? O negócio é que cada um quer puxar para um lado e achar que é dono da cocada preta, meu amigo, quebra, não é negócio ruim, não, quebra negócio bom. E nós somos um negócio difícil de tocar, porque a gente está no lugar e a DAF climaticamente é desfavorável e tal. Então, o meu conselho não dá não, mas a minha experiência é botem na pauta o danado da sucessão, sofrida, dolorida, contratem uma pessoa para ajudar, que entenda disso, bota os acionistas na mesa para negociar e faça valer a meritocracia do negócio, que é isso que a gente faz lá. Quem é meritocracia pura, meu amigo, e transparência, tá entendendo? Essa é a minha sugestão. Quem quiser ter longevidade tem que sofrer nesse processo e aplicar. Doutor Mário, Eu digo, Gilvão, que eu tenho um privilégio de estar no meio da idade, né? Que conheci a antiga geração, sua família, seus pais, né? E estou vivendo hoje com a segunda e com a terceira. Tá? Então eu sou uma pessoa, às vezes as pessoas perguntam a mim como é que eu sei de tanta história. Né? Eu digo, rapaz, eu tenho um privilégio de estar no meio de tudo isso. Tá? Então eu conheci o passado, seus pais, sua família, lhe conheço, somos aí uns 10 anos mais ou menos de diferença, e conheço a terceira geração. Então, para mim é um privilégio muito grande ouvir tudo isso. Você deu uma aula aqui hoje, não só em termos de tecnologia de usina, né, do que vem acontecendo, o que está fazendo, por exemplo, essa questão da máquina que planta, e com aquele chip você colocar na colheitadeira e ela seguir questão de espaçamento, questão de alinhamento, questão de altura de toco, então tudo baseado no plantio que foi feito. Isso eu não tinha conhecimento, né? E essa questão da sucessão familiar, a gente conhece, eu conheço toda a história, mas é um exemplo que vocês dão, né, para o setor agropecuário, para o produtor, seja de que for. Tem alguns exemplos no Brasil, de 3 ou 4 exemplos no Brasil, e vocês são mais um. E isso é o que deve ser feito, né? A gente viu, a Paraíba já chegou a ter mais de 10 usinas, Pernambuco tinha 30, e tudo isso deixou de existir, porque uma tecnologia e a outra foi a sucessão familiar. Foram as maiores causas do fracasso de algumas agroindústrias foi justamente isso, né? Que não trabalharam esse trabalho da sucessão. Mas enfim, mais uma vez eu quero aqui lhe parabenizar, né? E agradecer sua presença aqui nos estudos da CNA, do Senado e todo o nosso sistema aí. Eu acho a importância que tem esse setor, que tem essa entidade para o Brasil, que representa, que defende o produtor rural. Essa questão da capacitação, precisamos estar mais perto, precisamos estar mais juntos, no sentido da gente unir os segmentos, unir o setor, unir as pessoas, né, que é importante, no sentido que a gente possa desenvolver mais, possa ser mais eficiente
e fazer com que a sociedade entenda melhor o que representa o setor agropecuário, não só para Paraíba, mas para o Brasil. A sociedade ainda está muito longe, ainda tem uma imagem daquela que não é a realidade do setor agropecuário. Nós somos produtores de alimento, colocamos alimento na mesa de brasileiros, exportamos 30% dos nossos alimentos. O Brasil é um dos grandes exportadores do mundo, tem 10 itens aí, açúcar, café, soja, milho segundo, enfim, a questão das proteínas também. Então precisamos cada vez mais conscientizar a sociedade. E temos aí também, num programa que foi criado pela Federação e o Senado de Minas Gerais, né, junto com as usinas lá em Minas Gerais, e estamos aí desenhando esse modelo, né, no sentido de que hoje a nossa frota do Senai Federação já é toda movida a álcool, e estamos aí com um programa numa parceria com o Sindial, que já conversamos com o Edmundo, estamos aqui também conversando com você e estamos adiantando esse processo para que a gente amplie esse consumo de álcool através de um sorteio. Gabriel está mais a par disso, pode até falar um pouco sobre esse programa que a gente está aí, que a qualquer momento a gente pode marcar para a gente assinar esse protocolo aí. Essa é uma iniciativa de fato que o presidente comentou, que já tem em alguns outros estados, começou por Minas Gerais. E hoje, se a gente pega os nossos colaboradores diretos do Senar e Federação, mais instrutores, técnicos de campo, a gente atinge aí uma marca de 400, 500 pessoas, todas elas rodando com veículos. Então, a gente quer está criando um programa de estímulo para que eles abasteçam somente com etanol, e com esse abastecimento comprovado pelos cupons fiscais, a gente vai fazer sorteios de mais etanol para eles poderem continuar abastecendo. Então, é uma cadeia que a gente vai estimular e garantir com que ela se perpetue. E mostrando não somente nesse favorecimento de tanques de combustível, de valores financeiros para o uso em abastecimento, mas também conscientizando e trazendo para a mídia, trazendo para a pauta, trazendo para as conversas, para as rodadas de negócio, que o etanol é tudo isso que a gente já falou hoje. Não só menos poluente, mas com sustentável, de fonte contínua que a gente pode estar produzindo sempre, que gera tudo isso de emprego, todas essas divisas de valores financeiros e monetários para o nosso estado, para a nossa região. Então é um programa que a gente vê com muitos bons olhos, movidos pelo agro, etanol. Então, de fato, os nossos veículos e o nosso agronegócio como um todo, ele é movido pelo etanol e é assim que tem que ser. Então é mais um programa que o presidente está trazendo para casa. A gente vai contar com todos vocês, não só com a Miriri, mas com todas as outras agroindústrias também, mas para fortalecer juntos, junto com a federação, junto com o Senar, junto com o Sindiálcool e com as agroindústrias, para cada vez mais mostrar para a população e que esses talvez 500, 600 atores envolvidos, sejam difusores dessa tecnologia, dessas informações, que aos pouquinhos a gente vai mostrando para a população como um todo, aquela população que está um pouco mais distante do nosso agro, que o etanol é tudo isso que a gente conversou. Então, doutor Gilvan, eu agradeço muito a presença do senhor. Doutor Mário, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E a gente vai encerrando por aqui, mas já deixando esse compromisso de uma nova conversa para a gente continuar falando um pouco mais de tudo isso, falar mais de etanol, falar mais de cana-de-açúcar, desse setor sucroenergético que é tão importante para o nosso estado, para o Senar, para a federação e para os produtores, para os fornecedores de cana, para os trabalhadores que estão ali envolvidos. Então, muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Mário. E se o senhor quiser fazer algum encerramento, fique à vontade. Ok, Gabriel, muito obrigado. Foi um privilégio conversar, bater um papo desse, né, assim, falar sobre a minha história, assim, falar sobre o que eu faço, né? Pode não ser, mas é uma coisa que eu acredito muito no que faço. E a todos e a todas que nos ouviram, muito obrigado. E falar especificamente sobre esse negócio do etanol, que eu acho que é muito importante. Existe um negócio completo com etanol no Instagram, na internet. Então, procure acessar isso aí. Tem uma série de informações lá importantes, né? E parabenizar a Mari aí, agradecer o convite por estar aqui e essa iniciativa. A gente precisa, na verdade, sabe, Gabriel? A gente vai aumentar o consumo quando a pessoa conhecer. Porque conhecendo, o cara não consegue deixar de abastecer. É verdade. Então,
Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela paciência de ter ouvido a gente. E foi um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Tá, Jorge? Então esse foi mais um episódio do Conexão Produtor, o podcast do Sistema Faia para Senar Paraíba, continuando essa série aqui na Carreta Agro pelo Brasil, dentro da Paraíba Agronegócio 2024. Então não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, em todos os agregadores de podcast aí. E acompanhem que logo logo tem mais um chegando para vocês. Muito obrigado e até a próxima.